Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus abençoe os queridos irmãos, Deus abençoe a todos os irmãos. Estávamos um pouco fora do ar, pois estávamos fazendo um trabalho diferente, onde estamos dedicando mais à palavra do Senhor. Trazemos uma recomendação bíblica para aqueles que desejam pregarmos a palavra do Senhor. A gente sabe que é uma preocupação, principalmente dos ouvintes que vão ouvirmos, aqueles que vão trazermos o seu sermão. E a gente precisa termos preparação verdadeiramente para que não venhamos cansarmos a igreja. Muitas vezes pregam e a igreja estão enfadigados, estão cansadas. E a gente precisa prepararmos. A gente precisa termos uma preparação para que possamos verdadeiramente trazermos algo da parte de Deus. E a gente precisa se preocupar, cada momento da nossa vida, vivemos uma vida de oração, uma vida dedicada à palavra de Deus. A gente está vendo como a mídia, como as situações cada vez mais estão acontecendo no meio evangélico, e muitos estão se perdendo porque não tem conhecimento bíblico, e muitas vezes fica contando história, fica trazendo por causa da necessidade das pessoas e traz invenções dentro da igreja do Senhor. E a gente precisa entendermos e compreendermos que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. É através quando a gente trazendo a ministração da palavra do Senhor, aqueles que vão ouvir, a sua fé vai gerar. A gente não precisa fazer movimento, a gente não precisa contar história, a gente precisa contar muitas vezes situações para que as pessoas venham chorar, para que as pessoas muitas vezes venham se embriagar. Mas a gente precisa se prepararmos através das Sagradas Escrituras, porque quando nós se preparamos, as pessoas ficam atentas, as pessoas ficam muitas vezes querendo ouvir, queremos sabermos, verdadeiramente aquilo que o pregador está trazendo. É por isso que nós estamos trazendo recomendação de livro, como os irmãos podem ver ao meu lado. Estamos trazendo os queridos irmãos, aqueles que desejam verdadeiramente ter essa oportunidade, se inscreva em nosso canal, nos ajude a termos bom número de pessoas para alcançarmos, para se preparar também para a obra do Senhor. Porque é muito bonito quando o pregador verdadeiramente ele tem um bom desempenho, um bom preparo para pregar a palavra do Senhor. Isso chama a atenção daqueles que vão ouvir. Porque já pensou um pregador que vai cantar, que vai muitas vezes trazer historinha, trazer piada, trazer muitas vezes pessoas para se emocionarmos, mas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam escutar verdadeiramente aquilo que o pregador está esboçando, a sua própria vida e também a palavra do Senhor. Mas quero louvarmos a Deus por cada irmão, por cada irmã. Deus abençoe a todos os irmãos. Somos gratos a Deus pela vossa vida. Continue orando, continue verdadeiramente entregando a Deus a nossa vida, a Deus, para que Ele faça segundo a sua vontade. Não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus é boa. Ainda que muitas vezes passamos pelo vale, passamos por momentos difíceis em nossas vidas, mas tem uma recompensa na vinda do Senhor. Temos algo da parte de Deus, porque o Senhor é que nos conhece, que nos entende, que vê a nossa vida, a nossa história. Mas eu gostaria de trazermos um texto bíblico, para não ficarmos apenas em nossas palavras, apenas nessas recomendações que nós fazemos aos queridos irmãos, onde estamos trazendo livros, aqueles que desejam pregar, aqueles que desejam ter uma boa desenvoltura, mas não sabem como começar, como trazermos verdadeiramente um conhecimento bíblico para que a igreja possa receber. Mas a gente sabe que hoje as pessoas estão trazendo invenções, trazendo confusões dentro da igreja do Senhor, apenas porque as pessoas estão necessitadas, estão precisas, e muitas pessoas estão procurando através da mídia daquilo que vem saciar muitas vezes os seus desejos.
Mas às vezes a gente precisa verdadeiramente pararmos para ouvir, para escutar aquilo que Deus fala através das suas escrituras. Porque a gente profetizar, dizer, receba isso, Deus tem isso, Deus vai fazer isso. Sim, Ele vai fazer, Ele faz. Tudo está no controle de Deus. Mas a gente precisa escutar, sentarmos e ouvir aquilo que Deus tem para falarmos conosco. Porque se a gente não sentarmos e ouvir através da voz naquele que vai trazer a mensagem bíblica, a gente nunca vamos vermos como nós estamos, como precisamos melhorarmos a nossa vida. Mas hoje os irmãos sabem que muitas pessoas procuram muitas vezes canais, né, de comunicação, procuram a internet para procurar aquilo que ele quer ouvir, aquilo que muitas vezes ele precisa, né? E muitos estão buscando isso, pessoas que trazem revelações, pessoas que trazem confusão através do Evangelho. E muitas vezes é só apenas para trazermos as pessoas para Ele, para alcançar pessoas, para apenas trazer número de pessoas. Mas muitas pessoas não estão sendo edificadas, porque quem edifica é a palavra de Deus. Ela que dá vida, ela que dá saúde, ela que prepara a nossa vida para ir para o céu. Porque sem a palavra de Deus, a gente nunca vamos conseguirmos ser orientado pelo Senhor, ser orientado. É como um soldado que vai ao campo, ele precisa de uma bússola, ele precisa de orientar-nos para onde ele foi destinado, para onde ele vai. Assim é nós também. A gente precisa verdadeiramente das Sagradas Escrituras. Crente que não tem verdadeiramente amor à palavra de Deus é um crente que o vento vem, o vento vai, e ele vai da mesma maneira. Mas quando é um crente que tem a sua vida dedicada à palavra de Deus, ele consegue vencer, ele consegue passar pelos obstáculos desta vida, porque não está sendo fácil o que nós estamos vivenciando, não está sendo muito bom, mas sabemos que temos a segurança em Cristo Jesus. É Ele que nos garante essa oportunidade, Ele que nos garante a nossa vitória, e a gente tem que confiar, a gente temos que aguardarmos a sua vontade, porque Ele é fiel, Ele é Deus que muda a história, é Deus que trabalha, é Deus que vê tudo. Mas para isso a gente tem que ter confiança no Senhor. Esperar, como o salmista Davi disse: esperei com o Senhor com paciência, e Ele ouviu o meu clamor. E a gente precisa verdadeiramente ter esta paciência, esperar em Deus. Temos este conforto, temos esta esperança, porque se a gente sair da vontade de Deus, se a gente sair da vontade onde Deus colocou, muitas vezes nós, né, muitas vezes a gente quer sair do lugar, a gente quer mudar, a gente quer fugir, né, daquilo que Deus ele tem nos colocado. Mas a gente tem que ficar verdadeiramente na vontade do Senhor, para que um dia o Senhor possa nos recompensar, nos dar vitória naquilo que nós estamos a passar. Mas, meus queridos irmãos, como nós a falarmos, quero nos trazermos a um texto bíblico para nossa reflexão da palavra de Deus, que é o nosso lema, reflexão da palavra do Senhor. Quero trazermos neste momento um texto bíblico no livro de Jeremias, no capítulo 18 e versículo 1 em diante. Vamos estarmos a meditarmos um pouco na palavra do Senhor que Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo em suas mãos sobre as rodas. E como um vaso que fazia de um barro, quebrou-se nas mãos do oleiro, e tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro, e fez. Então veio a palavra do Senhor, dizendo:
Então poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. E diz o Senhor: eis que com um barro nas minhas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Meus queridos irmãos, como nós irmãos conhecemos este texto bíblico, é um texto muito importante, tão tremendo quando o profeta Jeremias, cumprido desta responsabilidade de trazermos a esperança para aqueles irmãos e orientação de Deus para a vida de obediência. Mas sabemos que a responsabilidade de Jeremias para trazermos uma palavra, uma orientação para a vida daqueles irmãos não era fácil. Quando possamos observarmos no capítulo 1 de Jeremias, nós observamos que Jeremias tentou correr da sua responsabilidade, porque seu ofício e aquilo que ele estava sendo preparado não era essa responsabilidade. A sua responsabilidade era apenas para trazermos o sacrifício a Deus, pedir perdão dos pecados daquele povo e de seus pecados também. Mas Deus, ele mudou a história. Deus, ele mudou o destino que Jeremias estava sendo preparado. E muitas vezes são coisas em nossas vidas que Deus, ele muda percurso. Situações que passamos em nossas vidas que muitas vezes a gente acha que as coisas vão se tornar pior. Mas o Senhor, ele resolve mudar a direção de Jeremias, o projeto de Jeremias, aquilo que Jeremias estava sendo preparado. E resolve se revelar a Jeremias. E nós observamos que ele convida Jeremias para ser o profeta, para pregoar, para orientar o seu povo nas situações as decisões que estavam sendo tomadas através dos seus líderes, através daquilo que eles queriam. E nós observamos que Deus precisava de um porta-voz, Deus precisava de alguém para orientarmos. E muitas vezes é difícil para nossas vidas, é difícil para aqueles que estão orientando, trazendo uma palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas não querem aceitar palavra, muitas vezes que vem massagear nossos egos, que vem muitas vezes trazer palavras que vêm nos alegrarmos as nossas vontades, os nossos desejos. Mas muitas vezes Deus levanta as pessoas para orientarmos através daquilo que nós precisamos entendermos e compreender a vontade de Deus. Muitas vezes aquilo que nós queremos não é a vontade de Deus, mas muitas vezes a vontade de Deus é totalmente diferente daquilo que nós queremos. Mas o profeta Jeremias, nesta responsabilidade para orientar aquele povo, para trazer aquele povo para Deus, porque ele estava se distanciando, estava saindo fora do parâmetro que Deus queria. E nós observamos que Deus levanta este jovem. Ele estava apenas projetando a sua vida para casar, para ter seus filhos e viver a sua vida para oferecer a Deus sacrifício. Mas nós observamos que Deus muda totalmente a vida de Jeremias, o projeto de Jeremias. Quantas vezes Deus tem mudado, muitas vezes nosso destino, aquilo que nós preparamos para fazermos, para irmos um lugar, e Deus muda a direção. Se muitas vezes a gente vai para um lugar, Deus muda para a gente ir para outro lugar. Porque Deus, ele sabe a necessidade do seu povo. E muitas vezes Deus precisa de alguém corajoso, alguém que esteja disposto à vontade de Deus para fazer a sua vontade. E muitas vezes aquelas pessoas que estão ali e não têm esta coragem, não têm muitas vezes esse preparo para trazer aquilo que Deus quer. E muitas vezes são palavras que vêm massagear o ego das pessoas, e Deus quer outra coisa totalmente diferente. E Jeremias estava com essa responsabilidade de trazermos uma palavra, de trazer algo para aquele povo, para que ele pudesse voltar outra vez para Deus. E nós observamos que, se passando ali, talvez a chamada de Jeremias,
E nós observamos que este capítulo 18 revela totalmente aquilo que Deus ia fazer na vida de Israel, aquilo que Deus estava preparando, né, para aquele povo que estava fora, desobediente, estava trazendo os seus próprios desígnios, os seus próprios conselhos. E Deus levanta Jeremias de uma maneira, de uma revelação tão tremenda, quando ele fala: e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e te farei ouvir as minhas palavras. Deus estava revelando a Jeremias o que estava a fazer, o que ia fazer na vida de Israel, o que ia fazer na vida do seu povo, por causa das suas decisões, por causa das circunstâncias, por causa daquilo que Israel deixou de ouvir a voz de Deus. Quando o crente ele deixa de ouvir aquilo que Deus quer falar com ele, nós observamos, isso é uma grande consequência, isso é uma grande decisões erradas que nós tomamos. Mas Deus, ele, pela sua misericórdia, começa a levantar Jeremias para que o povo tivesse verdadeiramente o consenso, o temor a Deus, viesse voltar para os braços de Deus, a vontade do Senhor. E nós observamos: e desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo suas mãos sobre uma roda. E nós observamos que Jeremias, vendo estas situações, o oleiro trabalhando naquele barro, nós observamos que quando o oleiro ele trabalha no barro, ele tem que preparar, ele tem que ver verdadeiramente se aquela argila está pronto para se passar neste processo, passar nestas situações. Porque nós observamos cada estágio que a argila ele vai passando, é um estágio muito difícil. A gente vê que o oleiro, ele não simplesmente ele bota ali para fazer aquele vaso, mas ele tem que passar por um processo, ele tem que passar pelo momento, quando nós observamos, quando Deus diz a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. É como dizer a Jeremias: Jeremias, nós observamos que quando o Senhor fala através destas situações, Deus estava mostrando os barros, levantando aquele barro e começando a amassar, até verdadeiramente ficar aquela liga, aquele momento, aquele preparo para se usar. É por isso que Deus disse: levanta-te e desce à casa do oleiro. E nós observamos que ali aquele barro estava se preparando, aquele barro estava sendo amassado, estava sendo aguado para prepararmos o ponto para que o oleiro pudesse fazer em suas mãos aquele vaso. E nós observamos que Jeremias, vendo estas situações, vendo esta circunstância, como o oleiro trabalhava, como o oleiro ele fazia um barro que ele preparou, aquela argila, aleluia. Assim somos nós nas mãos do Senhor. É na hora das dificuldades, é na hora das noites escuras, é na hora dos momentos que estamos passando. É Deus trabalhando em nossas vidas, é Deus amassando, tirando tudo que não presta, tirando aquilo que não agrada a Deus. Quantos crentes muitas vezes soberbos, quantos crentes muitas vezes orgulhosos, quantos crentes muitas vezes querendo tomar suas decisões precipitadas. Deus leva o crente muitas vezes para o deserto, para aprender, para ouvir a sua voz. E precisamos descer na presença do Espírito Santo de Deus, para que possamos verdadeiramente termos a orientação de Deus. Porque quando a gente estamos de pé, estamos muitas vezes fazendo como nós queremos, e muitas vezes Deus não aparece nas vidas. Mas quando a gente começa a descer na presença do Espírito Santo de Deus,
Deus começa a derramar graça, Deus começa a dar força, Deus começa a dar ânimo, ainda que muitas vezes estamos na mão do oleiro, aleluia, chorando, muitas vezes é as dores, é a dificuldade que vem em nossas vidas, mas a gente começa a cantar, a gente começa a se alegrarmos na presença do Espírito Santo de Deus, porque estamos na mão do oleiro, estamos na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele está trabalhando em vossas vidas, Ele está trabalhando na tua vida, e muitas vezes nós entendemos o querer do Senhor, a vontade de Deus, o projeto que o Senhor muitas vezes está nos preparando para lá na frente, Ele revelarmos, Ele mostrarmos aquilo que Ele vai fazer, porque tem coisa que Deus Ele mostra, tem coisa que Deus Ele oculta, tem coisas que Deus Ele fala, mas tem coisas que Deus Ele fica calado. Trabalha em nossas vidas em silêncio, trabalha em nossas vidas apenas para nos prepararmos, para nós estarmos revestidos de sua graça, revestidos muitas vezes do seu poder, para passarmos lá na frente e vamos entendermos o trabalhar do Senhor. E nós observamos que Deus fala a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Aleluia. Você não está entendendo o trabalhar de Deus, você não está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida, mas eu quero te dizer nesta tarde: fique no seu lugar, deixa Deus trabalhar da maneira como Ele quer, porque tudo está no controle de Deus. É Deus que dá ordem, é Deus que muda o quadro, é Deus que muda as situações, é Deus que vai fazer, não é você, não somos nós, mas é Deus que vai fazer, que vai abrir as portas, que vai fazer coisas grandes em nossas vidas. Mas para isso temos que estar no lugar daquilo que Deus tem nos colocado para passarmos, para sofrermos, para passarmos por situações difíceis desta vida. Deus é Deus, meu querido irmão. Ele nunca perdeu em batalha, Ele nunca perdeu em questões. Deus nunca vai falhar, Ele vai fazer. Aleluia. Nem tudo está perdido na tua vida, nem tudo muitas vezes parece que está difícil na tua vida. Lembre, Deus está na tua frente, Deus está no controle de tudo que você esteja a passar. Nada foge da presença de Deus. Ainda que muitas vezes se levante Tobias, se levante Tabalate, se levante o que se levantar, aleluia, mas lembre que ele se levanta, mas vão cair, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes se levantaram contra Jeremias? Aleluia. Quantas vezes levaram Jeremias à prisão? Aleluia. Oh, aleluia. Acharam que Jeremias estava sendo derrotado. Acharam que Jeremias chegaria ao seu fim. Acharam que Jeremias, por ser jogado ali naquele calabouço, ainda muitas vezes até o percurso de lama, acharam que chegara ao fim de Jeremias. Mas Deus é Deus de providência. Deus, Ele é Deus escape, Ele é Deus que muda situações. Quando alguém pensa que você vai ser um derrotado, quando alguém pensa que você vai ser um fracassado, olhe para cima, é de onde virá o teu socorro, porque o teu socorro não vem de ninguém, não vem de mim, mas vem do Senhor dos exércitos. Ele vai chegar. Quando alguém pensar que você vai morrer, quando alguém pensar que você vai ser um derrotado, quando alguém pensar que vai palma e vai dizer: ele caiu, ela fracassou, mas alguém vai ver diferente, vai ver você cheio da graça, vai ver você cheio da unção, porque Deus cuida, Deus conhece o coração de cada crente, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Muitas vezes as pessoas enganam um ao outro, as pessoas muitas vezes têm apenas uma aparência, mas Deus não se engana com uma aparência de ninguém. Ele é Deus justo, Ele não tem
O culpado por inocente, e nem o inocente pelo culpado. O que é culpado vai ser julgado, o que é inocente vai ser inocentado. Deus é Deus, aleluia. Ele é o oleiro que trabalha no vaso. Quantas vezes acharam que Jeremias calaria sua boca? Acharam que Jeremias desistiria do seu ofício. A gente sabe que no começo Jeremias queria parar. Jeremias não queria ir à frente porque sabia da responsabilidade. Fazer a vontade de Deus tem um preço a pagar. Fazer aquilo que Deus quer muitas vezes é incompreendido. Muitas vezes é passar pelo processo tão difícil em nossas vidas. Fazer a vontade de Deus não é todos que estão verdadeiramente dispostos a fazer, porque sabe que vai ser injuriado, porque sabe que vai ser perseguido, porque sabe que vão ter muitas vezes crítica em sua vida. Mas quando se faz a vontade do homem, quando se faz a vontade da aleluia, e nós observamos que não tem consequência nenhuma, é aplaudido, acionado, e muitas vezes está aí, começa muitas vezes a ser aplaudido diante das pessoas, mas quando se faz a vontade de Deus, é tido como louco, é tido como falador, é tido como uma pessoa desequilibrada, porque não aceita muitas vezes aquilo que o sistema apresenta, porque quem agrada a Deus não agrada as coisas erradas, mas quem agrada a Deus muitas vezes passa por situações difíceis, situações muito difíceis, é jogado muitas vezes no calabouço, é jogado muitas vezes nas prisões, é colocado um jugo para não falar a palavra de Deus. Mas Deus te deu uma ordem: levanta-te e desce a casa do oleiro, porque Deus quer revelar, Deus quer mostrar algo a você. Não vai ser fácil, você não vai ser aplaudido, você não vai ser muitas vezes abraçado por alguém, porque quando Deus Ele quer preparar alguém para trazer a verdade daquilo que está oculto, aleluia, muitas vezes são consequências virão em vossas vidas, mas Deus te chamou como um bom soldado de Cristo, que não tem com quem se envergonhar e nem temermos, porque o teu Senhor está na tua frente. Ele é o general do general e Senhor dos senhores. Jeremias queria temer, Jeremias queria correr, mas Deus disse a Jeremias: oh Jeremias, não temas, Jeremias, aleluia. Toda ferramenta, Jeremias, que se levantar contra ti, ela não vai prosperar, Jeremias. E toda língua que muitas vezes vem te defamar, que vem muitas vezes te injuriar, tirar tua paciência, não se preocupe, porque tu a juízo, tu a condenarás, Jeremias. Faz a vontade de Deus, faz o querer de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu dentro do ventre de tua mãe, aleluia, para pregoar, para falar a verdade. Não foi para ocultar aquilo que Deus tem revelado, mas fale a verdade, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que muitas vezes vai ferir alguém, venha muitas vezes as predadas, venha as perseguições, porque muitas vezes é difícil alguém abraçar aquilo que é certo, mas é mais fácil abraçar aquilo que é errado. Mas o que é certo ninguém quer abraçar, mas aquilo que é errado é mais fácil abraçar. Mas Deus, nesses últimos dias,
estão contando com Jeremias, está contando com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Se prepare, aleluia, para um grande movimento do céu que virá nesses últimos dias. Deus vai tirar a capa de muitos, Deus vai tirar aquilo que muitas vezes está oculto e achando que Deus não está vendo. Deus vai tirar alguém que muitas vezes acha que pode, que faz como quer, da maneira como quer, mas Deus é Deus, tudo é de Deus. É Deus que faz a roda girar, aleluia. É Deus que faz a roda girar. Quem está em cima, Deus faz botar embaixo, e quem está embaixo, Deus coloca em cima. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não é injusto. O homem é injusto, mas Deus não é injusto. Deus é santo, santo, santo é o seu nome. Ele é Senhor, Deus tremendo, tudo obedece. Se Deus manda o vento vai soprar. Se Deus manda a água vai descer. A ciência não entende, o homem não entende. Quantos homens querem entender por que está chovendo? Por que está acontecendo isto? Aleluia, a previsão muitas vezes é que não vai chover, mas Deus disse céu, aleluia. E muitas vezes Deus dá um susto. Em lugares que nunca teve terremotos, em lugar que nunca teve ciclone, Deus sopra o vento. Aleluia. Tudo está no controle de Deus. É tempo de a gente voltar à vontade do Senhor. É tempo de Deus, aleluia, estamos falando conosco, está revelando de sua misericórdia. E muitos não estão entendendo como nós passamos um momento difícil. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas partiram, quantas pessoas arrancaram porque não vão suportar o que vem pela frente, o que vai acontecer. Grande mudança de climas, grande mudança de ventos, grande mudança da natureza, aleluia, grande aperto dentro das políticas, dentro dos comércios, aleluia, sobre Deus está a falar com sua igreja. É tempo de descer, é tempo de buscar, é tempo de se humilhar, porque tempo está próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de se preparar, não é tempo de se vestir de crente, parecer com crente, ter o crente, pregar como crente, cantar como crente. Não é tempo mais disso, mas é tempo de preparação. O Senhor está a falar-vos com sua igreja. Jeremias, fale, ainda que venham as consequências, mas haverá grande rebuliço no meio do evangelho. Haverá deve sobre ai de coiço, haverá deve cama sobre vácia. Grande, grande, grande vai ver o levecovia sobre ras. Deus está lá, Ele não está brincando de ser crente. Ele não está brincando de ser Deus. Ele não está brincando, aleluia. Deus está querendo que a gente se prepare, que a gente comece agora a refletirmos como estamos na sua presença. Mas haverá um grande rebuliço. Quantas decepções, mas fulano, mas ciclano. Deus dá tempo ao tempo. Deus dá tempo ao tempo para que possamos se arrepender, revelar o que está oculto. Muitas vezes escondemos aquilo que está oculto, mas pecado não dói. Pecado não faz a gente sentir dor, mas machuca a santidade de Deus. Deus não aceita coisa imunda, oculta.
Deus vai trazer à tona aquilo que está oculto. Deus vai fazer vento soprar dos quatro cantos da terra. Mas é tempo de preparação. Jesus está voltando. O diabo está por aí, bramando como um leão, até que possa tragar, a destruir. Mas o Senhor está nos avisando. Estão chegando já nos últimos momentos, nas últimas horas. Vai chegar um grande avivamento. Mas antes disso, Deus vai soprar o vento. Vai mudar a história de muitos que estão muitas vezes sendo pisados, sendo esquecido, sendo desprezado. Deus não faz exceções de pessoas. Deus não escolhe ninguém para usar, mas Ele procura coração limpo, limpo para que o Espírito Santo de Deus possa habitar. Quando o salmista Davi: quem habitará no teu tabernáculos? Aqueles que andam em sinceridade e praticam a justiça. Não é de todo jeito. E o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Não é de toda maneira, com o coração muitas vezes cheio de rancor, com a vida muitas vezes embaraçada com as coisas desta vida, cheio de inveja, de ódio, de malícia, de perversidade, querendo ver seu irmão muitas vezes na lama, no chão. Mas Deus procura um coração limpo, coração que tem amor, coração que tem misericórdia, vidas que muitas vezes estão em santidade, ainda apesar de um mundo tão conturbado, tão difícil de se vivermos, mas que a nossa vida possa ser dedicada a Deus, mas que o Senhor nos abençoe. Prepare-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Jeremias: desce à casa do oleiro, porque eu farei ouvir as minhas palavras. Deus vai falar nesses últimos dias. Não sei se pelo vento, pelo mar, pelos apertos desta vida, pelas enfermidades. Deus vai falar, porque Ele não está brincando de ser Deus. Ele não está dormindo. Ele não está desapercebido. Deus vai falar com a terra. Ai de nós se não tivermos na vontade de Deus. Mas que Deus nos abençoe. Amém.